Nesse vídeo, eu vou comentar sobre um artigo produzido por pesquisadores da Microsoft sobre os impactos do uso de ferramentas baseadas em LLM no dia a dia delas. Ele pesquisou as pessoas, não foi só uma pessoa, 3 ou 4 pessoas, se eu não me engano, fizeram pesquisa tiveram mais de 300 ou 400 respostas, com todo mundo dando várias impressões ali, que eu acho muito legal de trazer aqui pro canal, né? A gente fala um pouco sobre isso. Mas antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, esse é Heisenberg, o gato. E junto com Maurício Aniche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, que você consegue pegar mais informação na descrição aqui desse vídeo. Então vamos lá, né, direto para o trabalho que a gente vai analisar. The Space of AI, Real World Lessons on AI e AI foi bom, né? AI Impact on Developers. Então, quem fez o trabalho aqui, né? Eu acho o trabalho está publicado ainda no repositório que é gratuito ali de artigos. E se você for pesquisando o nome de cada uma das pessoas aqui que trabalharam no artigo, você vai percebendo que elas trabalham todas na Microsoft, né? Então aqui eu peguei um que é um Brian Hook, Senior Principal Applied Scientist at Microsoft. E tem aqui um dos outros, né? Travis Loudermilk, que é um Principal UX Research at Microsoft. Ali tem as outras pessoas aqui também, né? Que eu não fui lá ver cada uma delas. Primeira coisa que eu achei muito legal aqui desse artigo, né? Então, eu vou falar o que eu achei muito legal e só depois comentar ali um detalhezinho que é importante também, né? Eu já vou deixar aqui. Ele faz aqui, né? O artigo analisa o impacto de uso das ferramentas baseadas em LLM, né? Que ele fala de AI, mas basicamente é ferramentas baseadas em LLM ali, pela perspectiva do Space, que é um framework para você tentar, né, avaliar ali, né, medir, posteriormente avaliar produtividade, que ele olha por diversos ângulos diferentes. Então ele olha aqui, né, pela satisfação, ele olha aqui pelos achievements, pela colaboração, o aqui, ó, satisfação, performance da pessoa, atividade, né, então satisfação, né, o quão feliz, né, enfim, né, realizada a pessoa está com o trabalho dela, a performance e a habilidade dela entregar valor para o negócio, a atividade é o volume de tarefas, né, que a pessoa produz ali, o quanto que ela consegue efetivamente colaborar com os colegas de equipe e quão eficiente essa pessoa consegue ser dentro do trabalho. É um framework conhecido, beleza, e que de alguma maneira, quando a gente fala de produtividade, na minha opinião, ele olha de maneira interessante, porque tem que ser, né, você tem que avaliar qualquer coisa por múltiplos ângulos diferentes. Ele traz ângulos que, de alguma maneira, na minha opinião, são interessantes também. E a pesquisa tenta pegar, né, como o uso de LLMs, desses agentes, enfim, né, quaisquer ferramentas baseadas nisso, impactam as pessoas. A pesquisa foi feita através de formulários e também de um pouquinho de pesquisa para ter informação mais quali ali. Então, obviamente, quando a gente fala de formulários sendo preenchidos, tem todos os vieses das pessoas, não é porque ela preencheu uma coisa que é de verdade. Obviamente que eles falam sobre isso aqui no texto da pesquisa, mas ainda assim foi feita com, sei lá, 300 ou 400 pessoas de uma empresa como a Microsoft também, pessoas de outras empresas grandes aí do mercado como Netflix, Airbnb e tudo mais responderam. Então, de alguma maneira, pelo menos para mim, tem algum tipo de valor. Então, acho que duas coisas são legais aqui, que eu acho que é legal de falar do artigo, pelo menos do meu ponto de vista. Primeiro quando você olha aqui, né, para os 5 pilares do Space, desse framework de produtividade, a gente vai ver, né, que na maioria deles as pessoas relatam melhoras associando com o uso dessas ferramentas baseadas em LLM, né? Então elas se sentem mais satisfeitas no trabalho, elas entendem, né, que conseguem gerar mais valor, elas entendem e conseguem produzir, né? Tem um volume maior de produção, não necessariamente volume maior de produção é valor produzido, né? Mas volume maior de atividades sendo realizadas. Elas entendem que não fez muita diferença na comunicação com as equipes e ela entende que a habilidade dela de fazer o trabalho de maneira eficiente aumentou também. Particularmente eu gostei disso daqui, olhando meu viés, porque eu enxergo exatamente do mesmo jeito. Beleza? Então, quando eu olho para as coisas que de fato eu sou, porque eu me considero, né, bom
e tudo mais, eu sinto, então quando eu penso ali, né, my ability to deliver customer in end or business value, eu sinto que, eu já falei isso várias vezes, né, muito potencializado, porque tem coisas que eu sei fazer de maneira que eu considero relativamente ok, e eu agora consigo adiantar mais o meu lado. O que já fala direto com o task throughput. Então, se eu consigo, né, eu sinto que eu tenho um maior volume sendo produzido no mesmo intervalo de tempo que eu tinha anteriormente, quando eu considero todas as tarefas necessárias para eu conseguir gerar valor na ponta final. Para fechar aqui a trinca nesse daqui, né? Para eu conseguir gerar valor na ponta final, eu não consigo fazer só partes do trabalho atualmente, né, no meu contexto atual principalmente, eu não consigo fazer apenas parte do trabalho que eu gosto muito. Eu tenho que fazer partes do trabalho que eu não gosto muito. E as partes do trabalho que eu não gosto muito, de alguma maneira, influenciavam na minha satisfação dentro do trabalho. Então, vou olhar, sei lá, quando eu olho por dentro do Dev Eficiente. Então, eu acho legal produzir o conteúdo, eu acho legal estudar, eu acho legal codar as coisas, mas eu não acho legal ficar gravando criativo, ficar escrevendo texto, por exemplo. Gravando não, porque isso não mexeu ainda, né? Mas eu pego um criativo, né, que eu vou publicar para vender mais, ou algo do gênero, e eu tenho que gerar, pegar aquilo ali, né, gerar um post pro Instagram, gerar um post pro LinkedIn, e eu tenho que publicar na hora X, PTO e tudo mais. Então essa geração de coisas eu sempre achei muito chato. E agora via LLM, pelo menos eu consigo automatizar, eu pego o texto, faço um script que transcreve, da transcrição eu gero um post pro LinkedIn, da transcrição eu gero uma estrutura de criativo para postar no Instagram, por exemplo, para fazer um criativo, para impulsionar também lá no Instagram, consigo gerar um post de blog em função do meu vídeo, né? Eu já tenho feito esse, já tem um tempo e tal. Então esse é o tipo de coisa que eu teria que fazer manualmente, que seria um puta saco. E agora, agilizo o lado. Vou dar um outro exemplo, né? No trabalho dentro do Nubank, por exemplo, eu tenho que criar o conteúdo, eu tenho que analisar, olhar para engenharia e tal. Mas aí eu tenho lá, a gente tem lá os programas que a gente roda de aceleração de aprendizagem e tem que fazer um monte de relatório sobre consumo, se foi, se não foi, como é que tá o nível de resposta. E eu também tenho isso aqui para o Dev Mais Eficiente. Eu teria que olhar as planilhas e fazer os scripts nas planilhas, né, na spreadsheet lá e tal. Então, quando eu tenho que fazer fórmula na planilha, facilita, que agora eu não sei fazer as fórmulas, mas eu peço para ele fazer a fórmula, ele faz para mim, né? Tanto dentro da planilha como fora também, eu vou lá no chat GPT da vida e peço. Eu gerei um monte de script em Python lá, né? Utilizando o notebook lá do Google, e eu nem codar em Python e usar Panda eu manjo, então é o tipo de trabalho que eu teria que pedir ajuda e depender da outra pessoa e tudo mais para fazer, e agora eu minimizei essa ajuda que para mim acho mais interessante, eu consigo fazer mais com menos dependências, né? O que diminui meu acoplamento ali, geralmente isso vai ser interessante, dado que eu consiga continuar entregando com a qualidade aceitável. Então eu sinto que também me influenciou quando penso na satisfação, porque agora as partes do trabalho que são mais, que eu considero mais chatas, eu consigo ter apoio ali para fazer. Então essas três para mim se combinam bastante, né? Então eu consigo gerar mais valor. Eu consigo gerar mais valor porque eu acho que influencia, né? Eu consegui fazer mais coisas, então eu acho que tem uma relação entre throughput e o valor. Alguém pode falar, né, do tipo assim, já tiveram essas pesquisas, se eu não me engano, né, ou desses textos que escreveram. Eu preciso tirar uma foto que faça muita diferença numa festa. E eu posso ficar procurando pela foto perfeita. Ou eu posso tirar 10 mil fotos e uma dessas fotos vai ser a melhor foto. Vai ser uma foto muito interessante. Então, não é porque você produz mais que está gerando mais valor. Mas, do mesmo jeito que eu já falei aqui, né, que se você testa mais, você está aumentando, você tem uma boa chance de aumentar a confiabilidade do seu software. Você produzir mais, a não ser que você esteja enganando alguém, mas você produzir mais, acho que aumenta a chance de você gerar mais valor, porque você, dentro daquela produção, talvez você tenha mais coisas sendo entregues que façam sentido, de novo, dado que não tem ninguém distorcendo aí o sistema, beleza? Eu vou gerar mais valor, que eu vou pegar só as coisas que são mais simples, que ninguém, que tá lá para baixo no backlog de alguma coisa para fazer, que ninguém quer ainda, mas na hora de fazer a contagem vai dar que eu fiz 10 e não, tô falando, pensa que você tá
de boa índole, fazendo o que tem que ser feito. E, obviamente, como eu acabei de explicar, acho que aumenta a minha satisfação, porque diminui a minha chateação de fazer os trabalhos que eu particularmente não gosto de fazer. Aí eu também achei interessante aqui, né, dizer que a maioria das pessoas meio que não acham que nem concordaram nem discordaram sobre colaboração. Eu aqui diria, eu me sinto até um pouco diferente. Eu sinto aqui pra mim, né, que a minha habilidade é que a habilidade de comunicar eu não sinto que diminuiu, mas eu sinto que diminuiu minha necessidade de comunicar. Então eu consigo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar em times muito pequenos, não tenho nenhum problema em trabalhar, inclusive, sozinho, múltiplas vezes. Beleza, zero galho pra mim. E eu sinto que com essas tecnologias construídas em cima de LLMs, eu tenho ainda menos necessidade de comunicar. A comunicação acho que fica mais assertiva. Então, não necessariamente eu sinto que eu tenho menos habilidade, mas eu sinto que eu falo mais de maneira mais necessária ali, né, do que ficar discutindo coisas que eu já, hoje pedindo coisas ou ficar esperando e tudo mais, discutindo coisas que eu já consigo fazer diretamente via o LLM. E fala aqui, né, de fazer o trabalho com eficiência, eu considero que sim, né, o meu julgamento, não o meu julgamento, mas a minha interpretação de eficiência é isso, né, você fazer um trabalho, você tem um trabalho para fazer, e comparado com a sua versão anterior, você consegue fazer aquele trabalho com a mesma qualidade ou superior, com menos, pode ser dentro do mesmo intervalo de tempo, com menor gasto energético, ou em menor intervalo de tempo, com menor gasto energético. Então, eu acho que para mim não rola mais eficiência se eu tiver que gastar mais energia, no caso aqui como ser humano, né? Energia talvez emocional, física e tudo mais. Mas se eu conseguir controlar meu gasto energético, manter a qualidade do trabalho ou aumentar, e aí variar no intervalo de tempo, sendo o mesmo tempo ou menor, eu considero que eu estou sendo mais eficiente. É daí que vem o nome do canal, inclusive, né, dessa busca por eficiência regularmente. E acho que a LLM me torna mais eficiente. Como o próprio artigo aqui sugere, né, e o outro artigo que eu ainda não revisei, porque eu particularmente já tenho algum tipo de ressalva com o outro que fala que você é menos eficiente, que fez lá um estudo super reduzido e tal. Então pode ser que eu tenha só vieses aqui. Pode ser que eu não esteja sendo mais eficiente, pode ser que eu esteja fazendo o mesmo trabalho com qualidade igual, e pode ser que eu esteja levando mais tempo. Não é a minha impressão, mas eu não parei para medir no relógio e tal, como cada coisa está acontecendo. Então, acho essa parte aqui muito legal, né? Acho que fala um pouco. E no final, acho que é outra parte que é legal de comentar sobre esse resultado. Esse resultado aqui é de. Tem uma teoria que eu já falei aqui no canal que chama Teoria da Alta Eficácia, que é uma teoria já tem muito tempo, muito referenciada dentro da literatura de psicologia, né? Muito respeitada e tudo mais, que ela sugere uma relação muito próxima entre seu sentimento de capacidade e várias ações que você tem no seu dia a dia. Então, quanto mais capaz eu me sinto para fazer alguma coisa, mais eu quero me expor ao risco, por exemplo. Mais eu aceito situações que são desafiadoras, mais resiliente eu fico. E tudo isso tem a ver com essa percepção de capacidade. Eu não sei se tem um estudo relacionado a isso, mas eu acho que o LLM, quando você olha para esse resultado que essa pesquisa tem aqui, né, você perceber que você produz mais, que você tem maior volume de entrega, você achar que você entrega mais valor, você se sentir uma pessoa mais satisfeita e mais eficiente, de alguma maneira isso pode impactar na autoeficácia que você tem para realizar aquele determinado conjunto de atividades. E se você se sente mais autoeficaz, mais capaz para fazer aquilo, naturalmente isso pode gerar valor para você como pessoa, que você vai se comportar melhor, né, de frente aos problemas, você vai ser mais resiliente, enfim, né, você vai se abrir mais para o risco. Isso pode ser interessante. Obviamente que tem um risco envolvido aí, que é o risco de você estar se sentindo mais capaz e não estar sendo mais capaz de fato, e você vai agir como se fosse, mas não é, o que tende a ser uma situação não muito interessante. Mas se a descalibração, não sei se é essa a palavra, se a falta de calibração for pequena, se você estiver se sentindo um pouquinho mais capaz do que você de fato é, eu ainda acho que pode ser muito interessante. Então acho que esse é um resultado que pode acontecer em função dessa pesquisa. Beleza? Aí aqui pro final, tem das qualitativas,
e tudo mais. Aqui tem a percepção em relação ao time e tal, mas tem uma parte aqui no final que eu acho... Oh, meu Deus. Cadê a tabela aqui? Deixa eu só achar a tabela aqui. Achei, né? Então, Task Complexity and AI Limits aqui, né? Então, aqui foi das qualitativas, se eu não me engano. Não sei se foi qualitativa ou se foi em algum campo aberto da pesquisa ali, né? Que foi enviada dos formulários. A galera falando aqui, né? Que, pô, ele toma conta de trabalho que é chato de fazer e que, beleza, que é legal, né? Que me ajuda em coisas que são repetitivas. Mas aqui tem esse outro lado que é... Eu ainda fico travado quando o problema é mais difícil. Eu não acho que as ferramentas são particularmente interessantes para situações mais complexas. E definitivamente não é perfeita, né? Especialmente para algo mais complexo. Isso não me surpreende. Eu sinto exatamente da mesma forma. Eu estava conversando, talvez a gente... Tem até um vídeo sobre isso. Eu estava conversando com o Maurício e ele comentando, né, do quanto que ele está gostando do Cloud Code. E ele falou assim, caramba, eu tenho achado muito massa, porque agora eu meio que defino a estratégia que eu quero executar, e ele cuida dessa parte tática, né, que geralmente a galera separa estratégia em ideia e tático execução, essa geralmente é o uso da palavra, e o Cloud Code vai fazer a parte tática, mas seguindo, obviamente, os meus direcionamentos. E quando eu percebo que tem uma parte ali que não está muito claro para mim, ou que vai precisar, né, de uma ideia de solução que seja um pouco mais complicada de chegar lá, eu simplesmente peço para ele deixar um placeholder ali, só definir a interface pública do método que vai ser implementado, que eu mesmo vou codar aquilo depois. Eu sinto, é exatamente como eu sinto, eu acho que converge com o que está escrito aqui. Para mim, o caminho tende a ser esse, e obviamente que a gente vai explorar os limites desses caminhos na medida que essas ferramentas, né, quem está por trás dessas ferramentas e tal, né, eu aqui sou consumidor dessa tecnologia, for oferecendo cada vez mais possibilidades. Então, de vez em quando você vai ter montado, né, o contexto que você considera mais interessante para ajudar o LLM, e você vai chegar em níveis talvez bem interessantes de produção do LLM. Mas mesmo assim, talvez tenha coisas, um detalhe ou outro, que seja que você sente que até para você explicar você usaria muito tempo. Então talvez seja melhor você simplesmente fazer do que explicar para ele fazer e ainda ter que corrigir a saída do LLM. Eu sinto exatamente do mesmo jeito e não acho que isso é limitante de forma alguma. Simplesmente eu acho que beleza, falo limitante no contexto geral de uso, né? Continua muito vantajoso, tem situações que você vai precisar, você mesmo, fazer o trabalho mais ali, né? Artesanal, por assim dizer, para você chegar no resultado que você quer. Beleza? Então, eu vou deixar aqui o link, obviamente, desse artigo na descrição do vídeo, mas eu considerei rico de informação, achei muito legal olhar pelo ângulo do Space. Acho que pode ser uma boa pesquisa para o futuro, olhar pelo ângulo da autoeficácia relacionada às atividades que as pessoas utilizam com LLM, e aí separar, né, gente fazendo aquilo com LLM, gente fazendo aquilo sem LLM, e pessoas, você tem que categorizar as pessoas, né, então elas supostamente têm o mesmo nível técnico, mas uma está mais aberta ao LLM do que outra, para a gente poder olhar, beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Era isso, até a próxima.